né? Deixa eu voltar aqui. Vou ter que ligar o ventilador aqui atrás. Bom, já vai comentando o povo aí. Já tá ligado. Já estamos online. Eu vou só lhe pegar o controle do ar, tá bom? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom, já vai comentando. Vou diminuir aqui meu microfone. Sejam muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira que estamos juntos aqui para aprender da palavra do nosso Deus. Fabiola, boa noite, querida. Osmar, boa noite. Ângela, Síndila, que Deus os abençoe. Carlos Bonora, seu Bonora, meu querido. Bem-vindo com a dona Elô, que Deus abençoe a vida de vocês. Noel também, Elaine, Sidoca, Ariane, bem-vindos. Boa noite, meus irmãos. Como vão? Tudo bem? Cumprimentar vocês nominalmente, presbítero Osmar, Rodrigo, Jane, Carlos, seu Bonora, dona Elô. Boa noite. Noel, dona Zilda, sejam todos muito bem-vindos, irmãos. Vamos cantar um pouquinho enquanto a turma vai chegando aí, tá bom? Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Dona Dulce e o seu Nilson, sejam bem-vindos. Salmo 96, para quem não conhece, abra suas Bíblias. Lá no Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Como é bom poder cantar, louvar o nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai. Boa noite, dona Dulce. Boa noite, seu Nilson. Bem-vindos, irmãos. Todas as terras, Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, bem-vindo, meu irmão. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Boa noite, dona Luzia. Noel, boa noite. Boa noite, Sidoca. Boa noite, Ariane, boa noite. Bendizei o seu nome. Boa noite, Elaine. Boa noite, Noel, Sidoca e Ariane. Já falei, né? Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura O seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
queridos irmãos. Mais um cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, ter a certeza mesmo, né, de que nós somos amigos, que Ele é o nosso amigo, está conosco. Vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão. Boa noite, Fabiola. E assim Bem-vinda. perceber a grandeza do poder de Jesus, Meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Muito bem, pessoal. Estamos aí, no meu relógio aqui é 7h37. Vamos começar, já começamos cantando, né? E agora nós vamos orar. E vamos pedir a bênção de Deus sobre o estudo bíblico da noite de hoje. Já cumprimentei vários irmãos que entraram. E embora seja uma noite de estudo bíblico, Fabiola, vamos orar por esses nomes que você colocou aí, tá bom? Hebe, Luiz, Luzia, Luísa. Hebe, Luiz, Hebe, Luiz, Luísa e Natália. Hebe, Luiz, Luísa e Natália. Vou tentar lembrar, tá? Presidente da República, a gente tem sempre orado pelas autoridades governamentais. Presidentes, governadores, prefeitos, temos sempre orado. Vamos orar mais uma vez. Pessoal, vamos falar com Deus, vamos pedir a sua bênção para o estudo de hoje. Então, espero que você esteja aí, na sua casa, com a sua Bíblia,
com o seu inário, suas ferramentas para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler alguns textos e é bom que vocês tenham em mãos a sua Bíblia para poder acompanhar, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais uma noite, uma quinta-feira de estudo da tua palavra que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus. Obrigado porque é um milagre acordar cada manhã e poder fazer muitas coisas durante o dia e encerrar, ó Deus, o dia estudando a tua palavra, vivendo, ó Deus, desfrutando desta comunhão abençoada com o Senhor, que para nós faz toda a diferença. Damos-te graças, porque pela tua misericórdia somente que nós podemos nos dirigir a ti, através do Senhor Jesus Cristo, nosso único mediador. E aproveitamos, Senhor Deus, para interceder, enquanto lembramos, nossa memória é tão falha, pelos nomes e as pessoas que a Fabíola colocou aí, o Senhor conhece a situação de cada um, a vida de cada um. Rogamos, Senhor, estenda a tua mão a Hebe, Luísa, Luiz, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, ó Deus, e sustenta nas tuas mãos. Não somente estes, mas as pessoas, os irmãos em Cristo, que estão conectados agora, e que, ó Deus, se preparam para estudar a Escritura. Tenha misericórdia de cada vida, cada casal, cada família. Que sejam momentos, ó Deus, de comunhão, uma íntima comunhão com o Senhor, e seja também de comunhão uns com os outros, embora não estejamos juntos fisicamente. Estamos ligados e conectados espiritualmente. E assim, ó Deus, esperamos que o teu nome seja honrado e que nós, como igreja, sejamos edificados pela tua santa palavra. Nós rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, passo a peteca para minha esposa, que vai falar sobre o versículo da semana. Aproveito para cumprimentar a Gabi. Boa noite, Gabi. Mococa, não esqueço mais. Depois do seu puxão de orelha, eu vou andar direitinho, tá bom? E a sua mãe, que não vi ainda, mas Joaninha e o Lafayette, que espero que estejam logo conosco também. Deus abençoe a todos. Muito bem, pessoal. Então, essa semana nós estamos aí meditando no Salmo 145, versículo 18, né? Um versículo muito fácil de ser memorizado, porém com uma aplicação muito profunda aos nossos corações, né? Onde o salmista diz assim, ó, Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos mais uma vez? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. É um salmo, então, como eu disse para nós, né? É um versículo simples, fácil de ser memorizado, mas porém muito profundo, né? Saber que o nosso Deus, ele está perto de nós. Ele está perto daqueles que o invocam. Então, muitas pessoas se sentem sozinhas, desamparadas, falam, mas onde é que está Deus? Então, na verdade, o problema não está em Deus. O problema está na falta da busca verdadeira por Deus, né? Então, se sentem sozinhas e desamparadas, não é porque Deus não está olhando, Deus não está cuidando, mas porque não tem essa intimidade com Deus, essa busca constante por Ele. Então, que nossas vidas, que cada um de nós, amados, possamos estar buscando ao nosso Deus, na certeza de que Ele está perto daqueles que o invocam e jamais abandonam os seus filhos, né? Está lá segurando-os com as suas mãos tão poderosas, tão carinhosas, aquela mão de Pai, amoroso, bondoso e fiel. Muito bem, boa noite, Marilim, bem-vinda. Nós temos aí Mococa, Vitória do Espírito Santo, Itaiaém e os irmãos da nossa amada Igreja Presbiteriana
aliança. Os meus amigos que estão participando aqui, ó. E os amigos da minha digníssima esposa. Esté lá de Itanhaém. Esté Estão... Merino, Esté. Quanto tempo, Esté de saudade de você, querida. Gente, nós vamos cantar um hino. Mas os outros que estão aqui que eu não consigo visualizar. Mas a Esté Israel também, de Mas Itanhaém. a Esté não é só sua amiga, a Esté é nossa. É nossa, amiga, é minha né? porque dizer que ela entrou na minha página. Eu sou uma pessoa possessiva, assim, é meu. Então a Esther, qual é o outro? O Israel também, Israel, lá de Itanhaém. a Lina, boa noite, sejam bem-vindos aí os irmãos, que eu tive o privilégio Tia de Dica pastorear. também está participando, Naí, seu João Costa, quando vocês não entram aqui eu não vejo essa galera a Shaira, minha amiga querida. Muito boa noite a todos vocês. Está no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Beijo, não querida. sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Hino 105A, a certeza do crente, do novo cântico. Quem tem aí, abra para poder nos acompanhar. Boa noite, Mariano. Deus o abençoe, viu, meu irmão? Então, pessoal, ó, hino 105A, a certeza do crente, do novo cântico, ok? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou altos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Boa noite, Vanessa Teles. Como vai? Boa noite, Tudo bem, Vanessa. querida? Seja muito bem-vinda, Vanessa. Meus irmãos, nós vamos prosseguir enquanto nós temos ainda. Vamos até. Agora são 10 para as 8. Vamos aí até umas 8h40. Então espero que vocês estejam conosco até o final, ok? Para nós estudarmos a palavra de Deus e acompanharmos em crescimento e edificação. Silena, boa noite. Silena, quanto tempo faz que a gente não se vê e não se fala? Boa noite, Silena. Seja muito bem-vinda. Saudades, minha irmã. Muita. Pessoal, nós vamos ler o texto que nós temos desenvolvido desde a semana passada, onde se encontra registrada a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Ou seja, Mateus 6, de 9 a 13, ok? Por incrível que pareça, eu deixei a minha Bíblia lá na mesa da sala. Então eu vou ler na Bíblia da minha esposa. Eu alugo. Mateus 6, de 9 a 13. De 9 a 13. Todo mundo abriu aí? Falei para vocês levarem para a cama, para a sala,
para onde vocês estiverem e eu mesmo deixei a minha lá na mesa da sala. Não sigam o meu exemplo hoje não, tá? Então, Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, tua palavra está lida, e a Deus, a mim compete o compromisso, a responsabilidade de compartilhá-la com os teus servos. Tem misericórdia, fala ao nosso coração, Senhor, perdoando os nossos pecados e tornando-nos dignos de ser alvos da tua graça. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, povo. Na última semana, nós estivemos estudando sobre o texto, aquele texto em que o apóstolo Pedro nos ensina a respeito da humildade e também da ansiedade. Estão lembrados? Jovens, sede submissos aos mais velhos. Depois de sujeitai-vos, né, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte. E ainda diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós fizemos também, como eu disse agora há pouco, uma abordagem sobre a oração, essa aí que Jesus ensinou aos discípulos, dando início assim a uma pequena série de estudos baseados nela, tá? Então, num primeiro momento, nós falamos sobre seja feita a tua vontade. E aí, isso despertou meu interesse de trabalhar toda a oração, em vez de ficar apenas com o versículo 10 e a parte B do versículo 10 apenas. Então, nós retomamos o assunto na igreja, por ocasião da escola dominical, e tratando da introdução da oração que fala sobre, é uma invocação, não é? Pai nosso que estás nos céus. Resumidamente, nós podemos dizer que até aqui nós já apontamos as seguintes questões. Primeira delas, que as nossas orações sempre devem ser dirigidas a Deus. Somente a Deus. Orar a qualquer outra pessoa, qualquer outra criatura, é orar para ninguém. Prestem muita atenção nisto. Portanto, é perda de tempo. Por mais fervorosa que seja a fé de alguém, por mais fervoroso seja esse coração, se a oração não for dirigida a Deus, ela não dará em lugar nenhum. Não vai atingir lugar algum, ok? Segunda lição. Isso é o que nós aprendemos na oração que o Senhor Jesus ensinou. Uma oração padrão, que orienta, que dá diretriz para todas as orações que nós fazemos. Esta daí, viu? Então Jesus diz, quando vocês forem orarem, orem dentro deste modelo. E começa dizendo, Pai nosso que está nos céus. Então a primeira coisa, enfatizamos veementemente que toda oração deve ser dirigida somente a Deus. Segundo, somente os filhos de Deus é que estão habilitados a orar desta maneira. Por quê? Porque eles começam chamando-o de Pai. Então não é o Pai porque ele me criou, porque ele também criou os animais. Ele criou as montanhas, criou os grandes oceanos. Domingo de manhã falei sobre isso na escola dominical. Não é uma questão de chamá-lo de Pai porque ele me fez. Não. Chamá-lo de Pai
porque ele transformou meu coração, a minha vida, e me adotou em Jesus Cristo como seu filho. É diferente. Senão a cabeça da gente cria uma confusão sem tamanho, sem precedente. O mundo todo é obra das mãos de Deus e, em algum sentido, ele é pai de tudo que existe. Não há o que discutir aí. Mas, em toda a história, sempre houve uma diferenciação entre mundo e povo de Deus. Mundo composto de pessoas. Gente, mundo que define não a Terra, o planeta, não. Mundo que define pessoas. Então, mundo sem Deus e povo de Deus. Então, sempre houve esta separação, isso sempre haverá. Até na eternidade haverá. Porque uns estarão com Deus e outros não. Estarão na condenação eterna. O que é drástico e terrível, mas não é assunto de hoje. Certo? Então, esta oração que Jesus ensinou mostra que somente os filhos de Deus estão habilitados a ter esta comunhão e esta comunicação com Deus. Porque quem faz a intermediação é Jesus Cristo, que é o advogado também. Que é aquele que, segundo o apóstolo Paulo, é o único mediador que há entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem falando a Timóteo. Terceira coisa que nós vimos aqui é que a igreja vive para fazer conhecida a glória de Deus, não é? E deseja que o mundo saiba quem é Deus e o que ele faz. Naquela parte diz, santificado seja o teu nome, não é? Então a igreja vive para fazer conhecida a glória de Deus, deseja que o mundo saiba quem é Deus, o que ele faz e confere a Deus a honra e a glória que lhe são devidas. Vimos também, em quarto lugar, que a oração não é um instrumento para impor a Deus a nossa vontade, mas é uma manifestação sincera de que nós desejamos que a vontade de Deus seja feita na terra exatamente como ela é feita nos céus. Então, na eternidade, a vontade de Deus jamais é contrariada. Mas aqui na terra, os homens insistem em contrariar a vontade de Deus. E a nossa oração é exatamente esta, que Jesus ensina. Que roguemos a Deus que a vontade dele seja feita aqui neste mundo terrível, de pessoas egoístas, que olham muito para si mesmas, que elas se inclinem diante de Deus, ouçam seus mandamentos e corram atrás de fazer a sua vontade. Começando com a gente, claro, não é? Tolo é aquele que acha que só os outros é que tem que mudar de vida, não é? Não. Todos nós precisamos mudar. E isso acontece buscando a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Bom, hoje, dando continuidade ao assunto, nós vamos nos ater aos versículos 10, a parte A, porque antes nós tratamos da parte B. E o versículo 12, onde nós encontramos duas petições, eu vou pedir à minha esposa que leia, por favor. A parte 10a diz, venha o teu reino. E o versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. Então, amor. Você colocou 10 então é e 11. 12? Então é 11. 10 e 11. Desculpe, é 10 e 11. Então 10 é venha o teu reino e o 11, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se o seu Bonora não conseguiu ainda se localizar lá, eu estou colocando. Então mas ele não lê aí não, porque ele está na televisão. Então eu prometi que eu ia mais devagar para o seu Bonora e a Elô poder acompanhar aí. Mateus 6, Mateus, que é o primeiro evangelho, no capítulo 6, versículos 10, parte A e 11. Meu computador não quer corrigir agora, vai ter que corrigir depois. Agora, já sei por quê. Agora ele vai corrigir. Então, seu Bonora conseguiu pegar aí, seu Bonora? Espero que sim, meu irmão, porque eu estou realmente interessadíssimo que o senhor consiga acompanhar a leitura do texto bíblico principal, porque os outros serão vários, viu? Então, vamos direto ao assunto, né?
Em primeiro lugar, venha o teu reino. Está muito claro, mas se a Márcia quiser colocar aí para vocês, este é o primeiro tópico, viu, gente? Venha o teu reino. A vinda do reino de Deus, meus irmãos, tem dois aspectos relacionados à sua realização. O primeiro deles mostra que o reino de Deus já veio, né? E o segundo mostra que esse reino ainda será implantado, ou seja, em um sentido escatológico, né, futuro. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, aquilo que virá a ocorrer lá no final da história. Então, num sentido, o reino de Deus já veio. Quando Jesus veio, vou falar um pouco mais disso lá na frente. O segundo é o reino de Deus que ainda será implantado na sua volta. E nesta ocasião, seu reino estará revestido de poder e glória, e quando de um modo pleno, essas palavras são importantes, modo pleno, absoluto e definitivo, porque aí será eternamente. Cristo estabelecerá o seu reino por toda a eternidade. Agora que maravilha, não é? A vontade de Deus jamais será desobedecida na eternidade. Quando Jesus vier com o seu reino e estabelecê-lo de um modo definitivo. Bom, antes da primeira vinda de Jesus, todos estavam acostumados com reinados que não eram eficientes na batalha contra o pecado. Muitos deles foram até sucumbidos pelo mal, o contrário do que aqueles reis, principalmente os reis de Israel, seja no reino do norte, no reino do sul. Esses reis deveriam seguir os caminhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, o caminho dos patriarcas. Mas os reis foram sucumbidos pelo mal. Então esses governos, não apenas os reis de Israel, mas principalmente os reis de outras nações, foram tiranos, foram infiéis, foram opressores. E ao contrário de combater o mal, colaboraram para que ele se fortalecesse ainda mais, deram combustível para o mal, acarretando muitos males, muitos danos para toda a humanidade, diretamente para os seus súditos, aqueles a quem eles governavam, e por tabela os demais que se relacionavam com eles, não é? Graças a Deus, durante todo o Velho Testamento, foi anunciado que Jesus viria para estabelecer um reino que venceria o pecado. Isso já tinha sido anunciado lá em Gênesis. Quem anunciou foi o próprio Deus, né? Este reino traria paz, consolo, refrigério e salvação a todos os que estavam debaixo da autoridade destes homens aí que eu falei, limitados pela sua própria natureza pecaminosa. Vamos ver alguns textos messiânicos que falam do reinado de Cristo. E prestem muita atenção na característica deste reinado, começando lá por Isaías 32, 1. Eu vou aproveitar e vou escrever aqui enquanto minha mulher lê, para quem puder acompanhar. Isaías 32, 1. Pode ler, amor, por favor. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Prestem muita atenção. O que eu disse? O caráter deste reino não era um caráter político. Então eu vou pedir a minha esposa para ler de novo para mostrar qual é o caráter do reino que estava sendo anunciado pelo profeta Isaías. Eis aí está que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Governarão. Eis aí está um rei que reinará com justiça e em retidão governarão príncipes. Ok. Jeremias 23. Agora nós vamos ver Jeremias 23, 5 e 6. Eu estou colocando aqui para vocês poderem acompanhar aí, tá ok?
Jeremias 23, 5 e 6 diz assim, ó. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Esse eu faço questão que você leia de novo, porque esse mais do que o anterior vai enfatizar a qualidade e a característica ou as características do reino de Jesus. Vejam lá. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Renovo aí com letra maiúscula, né? E rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Juízo, justiça. Na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e salvação. Israel habitará seguro. Segurança. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Prestem bem atenção. Em nenhum momento nós vimos qualquer ênfase num reinado político. Em nenhum momento nós vimos e recebemos promessas de que o Messias viria para libertar o povo de qualquer jugo político, de qualquer opressão política. Não. A característica do reinado de Jesus é essencialmente espiritual. Agora vamos ver ainda outro texto, que é o de Ezequiel 37, 24 a 28. Vou colocar para vocês. Se quem mais puder me ajudar aí, eu agradeço, viu? Ezequiel 37, 24 a 28. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecer-lo-ei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. O povo de Israel, durante todo o Velho Testamento, vocês conhecem a história, a maioria de vocês sabe muito bem, que foi constituído ou caracterizado por muitos altos e baixos, não é? Como eu disse, reis maus que se inclinaram para a idolatria e abriram espaço para uma vida devassa, libertina e muitos outros tipos de males. E o povo sofreu, é óbvio que sofreu muito com isto. Então Deus levantou profetas que fizeram estas colocações aí. Isso vai passar, porque eu levantarei o meu justo, dizia Deus, não é? Que reinará com justiça. Então, característica do reinado de Cristo era essencialmente espiritual. Ele não veio para estabelecer lá na cidade de Jerusalém, que está lá na Palestina, um trono e reunir um grande exército com um material bélico de última geração para enfrentar os inimigos. Jesus não veio com esta proposta. Então, a primeira vinda de Jesus cumpriu a promessa de que este reinado aí anunciado seria estabelecido. Ele deixou isso muito claro quando, numa ocasião, foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, pelo poder do maligno, não é? Então vejam o que Jesus diz lá em Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós.
Repita lá, por favor, que esse texto é pequenininho, não deu nem tempo de eu escrever direito aqui. Vai lá, amor, por favor. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Eles colocaram Jesus, na verdade, criticaram Jesus e o acusaram, uma acusação grave, né, de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Então, Jesus disse assim, se eu expulso, dentro da resposta que isso é uma parte dela, não é? Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Vejam a característica. Então, este foi um dos grandes sinais que Jesus realizou como prova de que Satanás não teria mais aquele domínio tirânico manifesto durante todo o Velho Testamento, enganando as nações. Lembrem que quando Deus mandou Israel entrar em Jerusalém, na Palestina, na terra prometida, Deus mandou que expulsassem todos os povos que habitavam lá. As nações estavam sob o jugo e o domínio de Satanás. Jesus vem para poder tirar isto e arrancou isto dele. Foi isso que Jesus fez. Agora vejam ainda, em João 12:32, nas palavras de Jesus, o que mais é feito em termos de chegando o seu reino, expulsar o dominador do mundo, o príncipe das trevas deste século, que veio para enganar, para matar, roubar e destruir, e enganava as nações. Vejam lá. João 12, 32. É isso mesmo, será? E eu, quando for levantado da terra, atrairei... Leia o 31, por favor. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. São os dois versículos, é o Mateus, João 12:31. O microfone está aqui. Deixa eu dar uma olhadinha João aqui. 12, 31, né? 30 primeiro, né? Não foi por... Chegou, é o 31 mesmo. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Então, aí, mamãe, por favor, coloque lá para mim, porque aqui está demorando um pouquinho mais. João 12:31. Então, observem, quando Jesus vem e implementa ou implanta o seu reino, uma característica clara desta implantação é a expulsão do príncipe deste mundo. Meus irmãos, não é em vão que no período em que Jesus Cristo esteve no mundo, houve tantas manifestações de possessão demoníaca. Muita manifestação, e Jesus a todos expulsou. Sem estes espetáculos que a gente está cansado de ver por aí e que muitas vezes não passam de, desculpe a expressão, de balela, viu? De teatralização. Porque o que aconteceu lá foram fatos reais e havia... Satanás tinha motivo para espernear. Era o cumprimento da promessa de que o Filho de Deus esmagaria sua cabeça. Ele sabia de tudo isto. E então ele tenta evitar de todas as maneiras possíveis, mas não havia como impedir isto. O reino de Deus havia chegado. Como Cristo não veio para estabelecer o seu reino de maneira plena, definitiva e absoluta, ele também procurou deixar bem claro que o seu reino estava no coração do seu povo. Vejam aí Lucas 17 e 20. Eu coloquei já. Depois nós vamos ver Colossenses 1, 13 e 14. Ouçam. Lucas 17 e 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não nesta ocasião, não é? Eles esperavam que viesse, mas naquela ocasião eu disse:
A característica do reino de Deus veio essencialmente em espírito. Mas haverá um tempo em que a palavra de Deus diz que todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, vamos ainda a Colossenses 1, 13 e 14, seguindo esta linha de raciocínio de que o reino de Deus está implantado no coração do seu povo. Veja lá. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Observaram isto? É o apóstolo Paulo fazendo menção do que Jesus Cristo fez. Quando nós, inclusive, estávamos todos debaixo de um jugo que os olhos não enxergam. Porque não há nenhuma força policial, militar, nos colocando em campos de concentração, nos fazendo morrer à míngua, a pão e água, fazendo trabalhos forçados, nada disso, nada disso. O império das trevas está aí. E embora Satanás tenha sido expulso deste domínio onde ele imperava tranquilamente, ele ainda não está definitivamente derrotado, lançado na condenação eterna. Ele ainda continua no mundo, fazendo seus seguidores, destruindo o maior número possível de vítimas. Entretanto, o reino de Cristo está acima de toda força que atua na potestade do ar, naquelas regiões celestes de que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 6. Então as palavras de Paulo são lindas e são profundas, porque são uma afirmação clara de que Jesus Cristo, Deus nos libertou do império das trevas, esse império, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então isto é o que Deus fez. Então o reinado de Cristo é um reinado essencialmente espiritual, como este império que atua contra Deus, contra a igreja, contra o seu povo, também é de caráter espiritual. Agora, certamente que os resultados de ser participante de um ou de outro são evidentes. Quem é súdito do reino de Deus dá provas disto. Quem é súdito deste império e está escravizado por ele também dá demonstrações claras disto. Então, o importante neste momento é enfatizar que agora o pecado já não teria, segundo o apóstolo Paulo, mais domínio sobre os filhos de Deus. Eles agora, nas palavras de Jesus mesmo, estavam sendo verdadeiramente livres. Foi isso que Jesus diz antes, lá em João 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, esta é a natureza do reino de Deus que veio ao mundo essencialmente espiritual, né? Jesus ensina que esse reino aí deve ser buscado. Então, na medida em que o cristão ora, rogando que o reino de Deus venha, ele está pedindo que haja mudança no coração dos que ainda não foram salvos. Que nós vivemos seja confrontada por vidas que estão sujeitas a um reino de caráter incomparavelmente superior, onde há justiça, onde há santidade, onde há bondade, onde há amor, paz, liberdade e todas as coisas maravilhosas que marcam, né, que qualificam o reino de Deus. E em sétimo e último ponto, nesse primeiro tópico, eu digo o seguinte: assim, até que o reino de Deus venha visível, definitiva, plena e dominantemente, não haverá quem resista, não haverá força no mundo capaz de impedir que Jesus venha com toda a sua força na segunda vinda. Quando o cristão ora agora, né, da forma como Jesus ensina, ele está invocando sobre si uma grande responsabilidade. Por quê? Porque esta também é uma forma de afirmar a sua origem.
Mas que ele é nascido de Deus e pertence ao reino de Deus. E também mostra a sua natureza, que é uma natureza transformada e contrária ao mundo onde ele vive e contrária aos valores deste mundo onde ele vive. Então, nessa primeira consideração e nesse primeiro tópico, intitulado Venha o Teu Reino, ao orar, o que se está pedindo é que o reino de Deus, que já veio com o nascimento de Cristo, venha de maneira gradativa, transformadora na vida de todos os filhos de Deus que ainda não foram alcançados pela ação misericordiosa e transformadora do seu Espírito, até que, por fim, ele seja estabelecido plenamente. Isso nos leva ao segundo tópico de hoje, o pão nosso de cada dia. Você vai dizer assim, mas pulou então, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É que o seja feita a tua vontade já foi objeto de análise e nós colocamos logo no início que a intenção era tratá-lo de um modo completo, não é? Mas aí depois surgiu a ideia de pegar todo o texto, do 9 até o final. Então, do 10, parte A, pulamos para o versículo 11. Pão nosso de cada dia. É a primeira petição, não é? A partir desse ponto aqui, começam as petições relacionadas às necessidades humanas. É a primeira petição voltada para as necessidades humanas. E diante da propensão humana para a ansiedade e a antecipação de problemas que ainda não existem, Jesus ensina a maravilhosa virtude de estar focado no suprimento para o dia. O dia. Você há de concordar comigo que seria uma grande tolice rogar qualquer favor para um dia no qual não se sabe ainda sequer se nós vamos viver. Imagine eu orando aqui pedindo, Senhor, abençoe o pão de cada dia de amanhã. Claro que Deus não vai estranhar isso porque Ele me conhece, não é? Mas que eu estarei sendo um tolo, estarei. Porque eu não sei se vou conseguir chegar até a hora de dormir vivo, eu não sei. Então, a oração, Jesus ensina muito sabiamente que o que se deve pedir a Deus é o pão nosso, a provisão de cada dia, sem ansiedade. E vamos ver, então, lembrar daquilo que Tiago disse lá no capítulo 4, versículo 5, sobre essa questão de viver, não é? Vejam aí. Tiago, capítulo 4, versículo 15, diz assim: Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Muito bem, então, primeiro, eu preciso estar em paz de que viverei. Ou não, ou não. Tem que ter paz quanto a isso também. Depois eu vou dizer assim, Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Algo muito semelhante foi feito quando os hebreus estavam no deserto, sem comida, e Deus enviou o maná. Né? Juntamente com o maná, o povo foi orientado a não guardar nada para o dia seguinte, porque haveria provisão, a razão era simples, haveria provisão diária, e o alimento não ia faltar para o seu povo. Vejam lá em Êxodo 16, 19 e 20, por favor. Você está conseguindo colocar aí, amor? Porque eu não vi ainda. Não está dando? Sim. Eu vou colocar. Ah, não está entrando aí? Aqui não Acho tá que está entrando só na minha... na sala dela lá. Quem estiver acompanhando aqui na minha página, coloca os textos aí, por favor, tá, gente? Porque como abriu a sala, eu acho que os comentários acabam indo só lá para minha então, sala. Ó, coloquem para mim aí, quem puder, Êxodo 16, 19 e 20, tá? Por favor. Êxodo 16, 19 e 20 diz assim, ó. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. 19 e 20. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Tudo que eles precisavam fazer era obedecer. Deus havia dito a Moisés que não deveriam guardar nada
para o dia seguinte. Por quê? Porque do jeito que ele mandou para aquele dia, mandaria para o outro dia e mandaria também depois. O único dia que Deus disse para eles guardarem para o dia seguinte foi no sexto dia, não é? Após às 18, após as 6 horas da tarde, que é como conta-se, né, o tempo, o horário judaico, que começa o sábado, o Shabat, o dia do descanso. Então, para aquele dia, Deus mandou que eles guardassem provisão. Por quê? Porque eles não poderiam colher o maná no Shabat, no dia do descanso. Mas os outros, não. Não era para guardar, porque Deus mandaria todos os dias. Cada dia Deus mandaria o suficiente para sustentar o seu povo. Agora, preste atenção no seguinte. A nossa ênfase aqui no alimento não é uma afirmação de que isso é tudo que se deve pedir a Deus, não, gente. Cuidado, né? Não é isso que eu estou dizendo, não. É óbvio que esse termo, né, o pão nosso, indica todas as nossas necessidades diárias, como saúde, vestuário, o lar, nosso lar, cônjuge, filhos, coisas como a paz, um bom governo, um bom relacionamento social, enfim, tudo que nos possibilita viver dignamente. Tem mais coisa, é óbvio, a lista é muito grande e meu propósito foi esgotar aqui a lista das coisas que estão definidas pela simples palavra pão. Não. Então, nós estamos falando de alimento que envolve, aí no texto, não é? Todas as necessidades que nós temos estão incluídas na palavra pão. Vai ao encontro daquele versículo, né? Lançando sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Exatamente, que é o texto tudo, lá de né? Pedro. Todas as vossas necessidades. Muito bem, outro ponto de grande relevância aqui é que Jesus não está ensinando os discípulos a pedirem qualquer luxo, coisas de natureza ostentosa e supérflua. Isso se harmoniza com o que está registrado lá em Provérbios 38 e 9. Hoje eu estou sem assessor aqui do outro lado, então eu vou colocar aqui, viu, gente? Provérbios 30, capítulo 30, versículos 8 e 9, diz assim, ó: Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Muito bem, então, o que o autor está pedindo aí no texto que Salomão escreve em Provérbios? 38 e 9. O que ele está pedindo? Não pede a riqueza para que não se ensoberbeça e não pede a pobreza para que não roube. Ele pede o suficiente para a sua vida. Nem a falsidade, nem a mentira. Exatamente. Agora vamos lembrar ainda do que Tiago diz. Vou digitar de novo. Tiago 4:2. Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz assim, ó: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a luta e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pode ler o outro também. O 3. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Perceberam aí? Pedis, a ênfase que eu vou fazer está no versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjardes os vossos prazeres. Agora, há uma recomendação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo para que ele, por sua vez, dê aos membros lá da igreja de Éfeso. Observem aí o que está posto em 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Desculpe, 8 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10. Diz assim, ó: Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Observem aí, Jesus está ensinando, o apóstolo Paulo, antes de mais nada, coloca para Timóteo a necessidade de orientar aos ricos que não sejam avarentos, que não coloquem o coração nas suas riquezas, mas que sejam ricos em boas obras. Isso está sendo ensinado por Jesus, inclusive na oração aqui. Nós vamos ver mais no finalzinho. A generosidade, né? Coração aberto para poder distribuir aquilo que tem. Jesus está ensinando a necessidade de ter moderação naquilo que se pede. Não é uma censura com relação ao que as pessoas possuem, não. Viu? Você se lembra quando Salomão pediu sabedoria a Deus? Ele recebeu muito mais, não é? Entretanto, basta que se peça, e é isso que Jesus está ensinando, basta que se peça o suficiente para cada dia. Jesus também está ensinando que há nesta postura aí uma demonstração de dependência e confiança diária na providência de Deus. Mesmo as pessoas dotadas de maiores recursos saberão que se a terra não produzir, se não houver chuva e sol, qual será a utilidade dos bens que elas possuem? Se Deus não providenciar os detalhes, ora, quais são os detalhes? Alguém tem que lançar a semente. Antes disso, alguém tem que preparar a terra. Antes disso, alguém tem que comprar a terra. Alguém tem que preparar a terra. Alguém tem que lançar a semente. Alguém tem que cuidar da semente para que ela brote. Né? Alguém tem que tratar dessa planta para que ela produza frutos. Alguém tem que colher esses frutos têm que ser transportados, selecionados. Eu não conheço todo o processo porque não é minha praia, não é? Mas até chegar ao supermercado, mesmo um rico, uma pessoa dotada de muitos bens, pode chegar à prateleira de supermercado e não encontrar alimentos. E aí? Como vai viver? Dinheiro não alimenta. Os carros que nós possuímos não nos alimentam. As casas que nós possuímos não nos mantêm vivos. Elas são instrumento, fazem parte do conjunto, do todo. Não é? Então, qualquer pessoa sensata saberá que ela depende. Na oração que Jesus está ensinando, ele também mostra que é preciso aprender a ter dependência de Deus, manifestar dependência de Deus e confiança de que ele está alimentando o seu povo como sempre fez. É muita coisa aí em frases tão pequenas, não é? E além do que já foi posto até aqui, é preciso lembrar também que o Senhor Jesus não está encorajando o ócio. Não está em questão aqui o deixar de trabalhar. De maneira nenhuma. Isso estaria totalmente equivocado, uma vez que as coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia são adquiridas através do trabalho. Então, Paulo, pensando nesse assunto, escreve lá em 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Vou colocar o texto aqui para vocês. 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Então, 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12 diz assim, ó. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, nossa, que trava-língua, desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amor, eu vou pedir para você ler de novo, porque... O desordenadamente. Que é um... Lê de novo lá e aproveita e enfrenta o trava-línguas aí, enquanto eu termino de escrever aqui, 2 tá? Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 e 12. Eu acabei lendo 13 também, né? Que completa. Faz assim, ó. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando.
antes se intrometem na vida alheia. É aquele famoso ditado, né? Cabeça vazia, oficina do cão. A pessoa não trabalha e ainda vai infernizar o outro. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Meus irmãos, a orientação é que trabalhe. Paulo diz: ao que trabalha uma coisa eu digo que também não coma. Então, Jesus está ensinando a pedir. Agora fica sentadinho, sem fazer nada e pede. Você está tentando a Deus. Não é o que Jesus está ensinando. É preciso trabalhar, é ordem, é mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, cuidado. Jesus não está encorajando o ócio. Jesus está ensinando a não andar ansioso. São 2 extremos, né? Um é ocioso, tranquilo demais, faz nada, pensa que vai cair do céu e não cai. Deus usa pessoas que acabam sustentando e ajudando a certas pessoas ociosas, preguiçosas. E o outro extremo é a ansiedade, que se morrer o mundo para. Esse é o outro extremo. Agora, detalhe importante, mesmo aqueles que trabalham precisam se lembrar do Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu coloquei Salmo 7 aí, mas que comeu os outros números. Salmo 127 aqui, viu, gente? No comentário. Corrijam para mim aí. Fabiola, você está esperta aí, corrija aí para mim. Salmo 127, 1 e 2. Bom, meus irmãos, a orientação é, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, ok? Isso é muito importante. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então, finalizando este segundo e último tópico, é bom destacar que o ensino também envolve generosidade, que eu falei agora há pouco. Os discípulos não estão sendo instruídos a serem egoístas, pensando somente em si mesmos. O pedido é dá-nos, não é dá-me, dá-nos. Orando assim, eles estariam pensando na necessidade diária dos outros também, levando-os inclusive a agir em favor do necessitado. A oração dominical é extraordinária, porque com estas palavras ensinam os discípulos a enxergarem aqueles que ao seu lado enfrentam algum tipo de necessidade. Concluindo, chegamos aqui às nossas aplicações, lições que nós podemos extrair, algumas, né, não todas, lições do texto. Primeiro, o reino de Deus é uma realidade no coração do cristão e precisa ser notado, percebido, conhecido por aqueles que ainda estão subjugados pelo mundo. Lembre do império das trevas. Estão lá, subjugados. Segundo, apesar das dificuldades diárias que enfrentamos, a presença do reino de Deus se percebe pela paz, pela confiança, pela qualidade de vida do cristão, mesmo quando ele está diante das calamidades. Terceiro, chegará o dia em que o reino de Deus será instaurado plena, definitiva, visível e gloriosamente. Todos os poderes do mundo se curvarão diante dele. Quarto, em nossa passagem pelo mundo, devemos aprender a buscar diariamente o suprimento de que precisamos para viver com dignidade. Quinto, jamais devemos nos esquecer que tudo o que recebemos diariamente
é fruto da graça de Deus, embora precisemos e devamos trabalhar pelo suprimento que nós estamos aqui pedindo a Deus. Sexto, devemos ter uma visão altruísta para enxergar e socorrer a necessidade dos outros, principalmente os da família da fé, conforme Gálatas 6, 9 e 10, o último texto que a Márcia vai ler. Obrigado, Fabiola, por pôr o texto aí. Gálatas, capítulo 6, 9 e 10. 9 e 10 diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Por que principalmente aos da família da fé? Porque eles estarão conosco para sempre. E há muita gente que, embora vinculada e filiada, ligada a mim pelos laços de sangue, por maior que seja o carinho e o amor que eu lhes devote, algumas delas, ou muitas delas, poderão não estar na eternidade comigo. Mas todos aqueles que foram transformados, regenerados, confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor, são da família da fé. Gente que eu nunca vi. Pessoas que podem estar do outro lado do planeta, mas são da família da fé. Gente que viveu lá nos primórdios da história. Gente que viveu lá nos tempos da igreja primitiva. Gente que ainda vai viver, Deus sabe quantos anos ainda existe de história pela frente. Estarão na eternidade unidos por um mesmo fator, pelo Espírito Santo. Então, por isto, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Finalmente, seguindo essa instrução dada por Jesus, todos nós estaremos cada vez mais próximos de acertarmos nas orações que nós fazemos. Por isto, eu peço a Deus que nos ajude a assimilar mais essas duas preciosas lições contidas na oração que Jesus ensinou, aspirando pela instalação progressiva do seu reino e vivendo satisfeitos com o cuidado que Deus nos tem em suprir todas as nossas reais e cotidianas necessidades. Amém. Amém. Vamos terminar, na verdade, caminhar para o encerramento, cantando, meu amor. Pensei num cântico muito propício, né, que está também no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então, vem aí ao encontro daquilo que nós estudamos nessa noite.
Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar. Terminando o nosso estudo desta noite, eu vou convidar a minha esposa Márcia que nos conduza numa palavra de oração. Vamos falar com Deus. Ó Pai amado, obrigada pela Tua palavra que fala, ó Deus, tão rica e poderosa, tão profundamente aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor é muito claro e nos ensina, Senhor Deus, a como ter uma vida tranquila, a como viver melhor. Tudo isso, se nós realmente assimilarmos e praticarmos, ó Deus, resultará numa vida de qualidade infinitamente maior, ó Deus amado. E acima de tudo redundará na Tua glória. Teu nome será glorificado, será exaltado, nós daremos um bom testemunho. Por isso, Senhor, pela Tua misericórdia, nos ajude a viver a Tua palavra, a praticá-la, Senhor Deus, a sermos realmente mensageiros dela para todas as pessoas. Nos ajude a buscar o Teu reino, buscar a Tua justiça, buscar de todo o nosso coração, não uma busca somente teórica, mas que haja esse desejo, esse fervor do nosso coração de buscar o Teu reino, buscar a Tua justiça, Senhor. Nos ajude a confiar no Senhor, a não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, ó Pai, mas lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Como diz a Tua palavra, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ó Deus amado. E obrigada porque nada tem nos faltado, nada nos faltou. O Senhor é bom, o Senhor é sempre bom em todos os momentos. Guarda o Teu povo, Senhor. Abençoe cada um que esteve conosco participando desse estudo. Complete a Tua palavra em nossos corações e nos ajude a realmente confiar no Senhor. Ó Deus, a invocar o Senhor, como nós estamos estudando no versículo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e que nós invoquemos ao Senhor, busquemos ao Senhor, busquemos o Teu reino, para que assim, ó Deus, nós possamos realmente sentir que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona, jamais, em nenhum momento. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe muito cada um de vocês. Eu não vou nominar todos porque, olha, lá na outra página entrou um monte de gente, aqui entrou outra turma, então não dá para ver todo mundo, né? Mas os que eu vi aí eu pude cumprimentar. E agora eu me despeço com todo o carinho de vocês, lembrando que com a graça de Deus, se o Senhor permitir, nós vamos estar juntos domingo de manhã, viu, gente? 9 horas. Eu estou voltando aqui a minha tela para eu lembrar dos irmãos que entraram aqui antes, viu? Então a Elaine, o Noel, a Sidoca, a nossa irmã, o Nilson não apareceu aqui para mim. Apareceu. Aí, tá vendo? Não apareceu. Tio Nilson, tia Vânia, Fabiola, a nossa irmã Gabi, nossa irmã Dona Dulce, seu Nilson, Marilinha, a Lina, Anaís, a Vanessa, Costa, Naís, seu João Costa, a Maria Xavier, Reverendo Mauro, lá de Mogi, espero que ainda esteja conosco. Josué, meu colega de juventude, mocidade, Edileuza. Então essa turma é a que eu tenho aqui, a Dona Zilda, né, o presbítero Osmar, a Ângela, quem mais estiver junto aí, gente, um final de semana muito feliz, abençoado para todos vocês. Sulamita também entrou. Sulamita, então tem gente aqui que eu preciso que a minha esposa fale aqui para me ajudar, porque uns eu vejo e outros não, ela vê lá, tá bom, gente? Domingo, 9 horas, embora a igreja esteja aberta, nós estamos fazendo um trabalho de manter as nossas lives, viu? Não deve ser um encorajamento para que você fique aí bem confortável, tranquilo. A Laís entrou aí no seu? Não. Já que o Nilson entrou, porque eu não vi a Laís aqui. Eu ia cumprimentar a Laís também e despedir. Para que você não fique em casa, tranquilo, à vontade, mas saia do seu conforto e procure o ajuntamento solene. Nada se compara ao ajuntamento solene, meus irmãos. Noel, quando puder, manda de novo aquele recadinho que você mandou lá. Gostei, viu? Aquele lá de quem vai ao supermercado, da farmácia, vai ali, colar na lotérica e na hora de ir para a igreja, não, tem o coronavírus aí, viu? E o Nilson, meu irmão, coloque aí a conta da igreja para que os irmãos não se esqueçam.
Estamos chegando ao final de mais um mês, início de agosto, o ano está voando e Deus tem nos abençoado e sustentado apesar das nossas muitas lutas. Amor, por gentileza, queira desligar ali. Fica então a nossa despedida. Beijão para todo mundo. Não vi a Paulinha por aqui, mas se entrou, então recebe aí o nosso beijo, viu? Carinhoso. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e de todos ao mesmo tempo, porque Ele pode, viu? Até breve, se Deus quiser, meus irmãos.